Boa tarde. Esse é o único culto que eu começo falando bom dia e venho pregar, já é boa tarde, né? Mas assim, é engraçado. Hoje a gente vai estar orando por um bebê que, na verdade, ele veio pela primeira vez aqui na igreja domingo passado, mas a gente vai orar por ela hoje, né? Os pais é o Shin e a Runin e o nome dela é Manuela. A gente vai estar orando por ela agora, tá? Vamos vir aqui, né? E se você tiver filho, é a primeira vez que vier na igreja, avisa a gente quer muito fazer uma oração pelos seus filhos, tá? E aí quando esse semestre a gente vai ter o batismo infantil. Aí se você quiser batizar o seu filho ou sua filha, se você quiser tirar dúvidas, aí você vem falar com a gente que a gente vai marcar essa aula sobre batismo infantil, tá bom? Eba! Vamos orar? Estenda sua mão para cá, vamos estar orando por ela. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti pela vida da Manuela. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus vivo e gracioso e mostra, Senhor, o Teu amor através dessas vidas tão preciosas que o Senhor tem colocado na nossa igreja e na nossa família. Senhor, oro pela vida do Shin, da Uni, que o Senhor possa estar dando sabedoria para eles criarem a Manuela nos caminhos do Senhor, que eles possam sempre lembrar de ensinar os Teus caminhos e a Tua palavra para Manuela, para que ela possa viver segundo o Teu padrão e a Tua direção. Deus, obrigado por essa família tão linda, que o Senhor derrame da Tua graça, do Teu amor, que o Senhor faça brilhar a Tua luz sobre essa família, em especial sobre a vida da Manuela. Senhor, guia a vida dela, que ela possa crescer em estatura, que ela possa crescer em espiritualidade, que ela possa crescer em inteligência, em beleza, Deus, que o Senhor possa estar abençoando e guiando os passos da Manuela. Pai, entregamos elas como igreja nas Tuas mãos, para Teu louvor e para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. A gente preparou um presentinho para vocês, mas para ela, né? Deus abençoe. Semana passada, então, nós tivemos a pregação do pastor Moisés, que foi a explicação do tema anual. Todo ano, o pastor Moisés, então, ele dá um tema para nós. E esse tema já tá sendo falado desde novembro para os pastores. Não sei se vocês sabem, mas assim, toda terça-feira de manhã, a gente tem uma reunião pastoral. Todos os pastores se reúnem numa sala e a gente ora, a gente compartilha, a gente chora, a gente desabafa, é um momento que o pastor Moisés cuida de todos os outros pastores, né? E a gente já está há um tempão trabalhando esse tema. E eu queria dar o meu parecer sobre esse tema também, né? O pastor Moisés, ele falou sobre esse tema na semana passada, mas eu vou insistir um pouco mais para não esclarecer, né? Eu acho que a palavra do pastor Moisés na semana passada foi muito clara, e inclusive eu deixei no boletim de vocês um resumo do que eu entendi da palavra da semana passada do pastor Moisés, mas eu queria dar uma explicação para vocês da minha parte, como que eu enxergo isso, e durante todo o ano eu vou trabalhar também um pouco com essa ideia, esse tema, que como é um tema anual, não vou falar só um domingo, mas a gente vai tentar entender e vai tentar colocar essa ideia na prática da nossa igreja. A gente vai viver como igreja, essa igreja que doa habilidade criativa e procriação abençoadora. A princípio, muitas pessoas, quando olham para esse tema, primeiro acham muito complicado, segundo acham muito comprido, terceiro, a gente logo pensa na procriação de uma outra forma do que a gente realmente quer entender, né? E assim, principalmente os homens devem ficar contentes, né? Então, beleza, né? A procriação, vamos, né, trabalhar, né? Mas assim, a ideia não é somente essa, também essa, mas assim, eu queria dar o meu parecer, e no final dessa pregação eu vou reformular essa frase. A gente vai continuar com essa frase do pastor Moisés, eu só vou reformular ela, para ela ficar mais simples. Ela vai ter umas 6 palavras só, e a gente fecha essa pregação, tá?
Bom, da onde que o pastor Moisés tirou essa ideia desse tema? Ele tirou do texto seguinte, que está em Gênesis capítulo 1, 23. Eu desliguei. Gênesis capítulo 1, 21 a 23, que diz o seguinte: assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com a sua espécie, de todas as aves de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o 5º dia. Então, quando o pastor Moisés começou a pensar nesse tema, ele já está trabalhando isso desde o ano passado. Não sei se você lembra do ano passado, o tema do ano passado era uma igreja que irradia luz de vida e liberdade. Esse era o tema do ano passado, e o tema desse ano, então, é uma igreja que doa habilidade criativa e procriação abençoadora. De onde que ele tirou o tema do ano passado? Também de Gênesis. No 4º dia. A gente está falando aqui no 5º dia, mas no 4º dia o que Deus fez? Deus fez os luminares. Deus separou, fez a lua para governar a noite, fez o sol para governar o dia, fez noite e dia, e aí surgiu então o que? A luz. A luz que irradia o que? Irradia vida, irradia liberdade. Então todo o ano passado a gente correu atrás da ideia de brilhar a luz de Cristo. Vamos brilhar Jesus em nós. E aí então esse ano a gente está indo para o 5º dia. Que 5º dia é esse? É o dia em que Deus cria os animais aquáticos, os seres viventes, povoa as águas de acordo com as suas espécies, as aves segundo as suas espécies. E aí então Deus, ele fala o seguinte: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. E passaram tarde e manhã, e foi o 5º dia. Então esse tema que o pastor Moisés quer trazer para a gente, para 2016, é uma igreja que doa habilidade criativa e procriação abençoadora. 3 palavras são fundamentais para a gente ver esse tema. A primeira delas é doar, a segunda delas é essa tal da habilidade criativa, e a terceira é a procriação abençoadora, que eu vou tentar trabalhar esses termos para a gente entender o que o pastor Moisés quer nesse tema. Talvez você esteja pensando assim, né? O Joel tem a interpretação dele, vai falar o que ele quiser, né? Mas assim, tudo que eu vou falar hoje para vocês, eu já falei na reunião dos pastores. Por quê? Porque o pastor Moisés, ele é um cara, desculpa falar do nosso pastor titular de cara, né? Mas assim, ele é o nosso pastor, existem muitos tipos de pastor. Eu conheço vários tipos de pastores coreanos. Não vários, né? Eu conheço até um pastor coreano que poderia ser comparado com Hitler. Mas assim, o pastor Moisés, ele é o cara mais amoroso que eu já vi na minha vida. Mais amoroso. Ele é uma pessoa que ele não tem ele não é dogmático ao ponto de mandar você fazer e ponto final. Ele poderia muito bem dar um tema desse e falar assim: ó, faz acontecer, né? Faz acontecer. Ele poderia, muitos fazem isso. Mas não, sabe o que o pastor Moisés faz? Ele senta com os pastores e ele fala assim: o que vocês acham? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? O que vocês entenderam? Eu acho muito gostoso isso. Você tem um pastor que ele não te obriga a fazer as coisas. Sabe, um líder que é centralizador e ditador, sabe o que ele faz com a igreja? Ele infantiliza a igreja. A igreja não cresce, porque o pastor, completamente tudo é centrado nele. Ele é o rei, ele é o majestoso, se ele não tiver, não tem ninguém no culto. Quando acontece isso com uma igreja, a igreja não cresce. Mas quando você tem uma igreja onde o pastor, ele pergunta para as pessoas: o que você acha? Qual que é a sua opinião? E você fala. Sabe o que acontece? Eu acredito que essa é a forma que Jesus tinha com seus discípulos. Jesus, ele não chegou para os seus discípulos e obrigou eles a fazer as coisas. Tanto é que eles pecaram
Pedro negou Jesus, Judas traiu Jesus. Mas Jesus, sempre com muito amor, Ele estava ali do lado. E Ele estava ensinando, e Ele estava guiando as pessoas, para as pessoas andarem no caminho certo. Agora, se alguém começar a desviar, aí não. O pastor Moisés, ele não deixa isso acontecer. Se alguém começa a desviar, aí pode ter certeza que você vai ver um cara bravo. Eu já vi ele bravo algumas vezes, né? Quando você vê alguma coisa indo para o lado errado, indo contra a palavra, o pastor Moisés, ele fica bravo também. Então, mas ele deu essa oportunidade para a gente. Falou: Joel, o que você entendeu dessa palavra? Aí eu falei para ele. Ele falou: puxa, é exatamente isso que eu queria passar, essa ideia, né? E aí um vai acrescentando, e a gente vai se acrescentando um ao outro, e a gente vai crescendo. Então eu vou separar essas 3 partes, e vou trabalhar essas três partes para a gente entender o tema do ano. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre doar. O que é doar, né? A gente doa os nossos órgãos, a gente doa sangue, a gente doa as nossas roupas velhas, a gente doa dinheiro para uma caridade, para uma solidariedade, né? Doar é uma coisa que vai correr durante o ano inteiro para nós. Nós precisamos entender o poder da doação. Sabe, há um tempo atrás eu li essa frase que eu achei muito interessante: doar faz bem para o coração, o seu e o dos outros que precisam. Por quê? Porque quando você doa sangue, né? Eu não sei quantos aqui são acostumados a doar sangue, mas assim, é interessante você criar essa rotina na sua vida. Você tem muito sangue aí, você precisa dar uma renovada, né? Doa um pouco de sangue, tem tanta gente que precisa de sangue. Eu nunca gostei muito de doar sangue, porque eu não gostava muito de agulha, mas assim, e outra, a minha veia era muito pequena, né? Então assim, quando eu pegava uma enfermeira que não era muito experiente, Senhor amado, parecia boneco de voodoo, sabe? Ele ia enfiando assim: ai, não achei, calma aí, ai, aqui, achei, né? Aí eu ficava indignado com isso. A minha veia é muito pequena, né? Porque eu sou muito gordinho, então não sei se a veia fica funda, ninguém acha a minha veia. Inclusive, quando eu faço exame, eu peço para pegar da minha mão. Dói mais, mas pelo menos é mais visível para pegar. Mas eu não posso mais doar sangue porque eu peguei hepatite. E aí quando você pega hepatite, você não pode mais doar sangue. Mas sabe, nós precisamos criar esse hábito de doar. Não só doar sangue, mas doar de nós mesmos. Porque doar faz bem. Eu vou chegar numa conclusão com vocês hoje. Eu quero chegar nessa conclusão com vocês. Não vou chegar sozinho, eu quero chegar com vocês. Mas eu queria chegar numa conclusão de que doar enriquece. A gente vai chegar lá. Doar enriquece. Então, um dia, já faz um ano, mais ou menos um ano, eu coloquei essa foto que eu achei muito interessante, né? Tem um menininho aqui carregando um irmãozinho. Aí uma pergunta assim: não está pesado? Não, é meu irmão. Quando se serve a Deus, ajudar o próximo não é um fardo, é uma honra. Sabe, às vezes doar, quando a gente dá alguma coisa que nós temos, dói muito no nosso coração, né? Eu preguei ano passado sobre o dízimo, né? E o dízimo é um negócio assim que você fica assim indignado, assim, né? A sua mão vai e volta. Você fica: será que eu dou? Será que eu não dou? Será que é do líquido? Será que é do bruto? Né? O que eu dou, né? Mas sabe, nós somos pessoas naturalmente egoístas. Aliás, o egoísmo não é um mal na sua vida. Se você não tiver o seu ego, existe um certo limite onde o seu ego é uma coisa boa. Mas se ultrapassar disso, o ego se torna algo ruim. Então, sabe, doar não é um peso para quem faz com alegria, para quem realmente entende a ideia de ser generoso, de doar de si mesmo ou daquilo que você tem. O livro da sabedoria, que é Provérbios, capítulo 11, versículo 24 e 25, diz o seguinte: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Olha, mas essa matemática não é esquisita?
Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Sabe, a matemática de Deus, ela é um pouco diferente. O mundo diz que se você não guardar dinheiro para você, e você tiver dinheiro só para você, você não vai ficar rico. É o que o mundo diz. O que Deus diz é um pouco diferente, ou talvez completamente diferente. Quando a gente é generoso para as pessoas, para ajudar as pessoas, nós estamos enriquecendo. Tá? Pessoal, não me entendam mal. Eu não estou falando para você zerar a tua conta e dar tudo para os pobres e falar assim, não, agora pronto. Não, eu estou dizendo para nós termos sabedoria em ser generosos quando nós precisamos ser generosos. E quando você for generoso, quando você precisa ser generoso, Deus vai te abençoar. Sabe, nós criticamos muito a igreja, essas igrejas da teologia da prosperidade, porque tem uma moça que trabalha, é funcionária de uma empresa, aí de repente ela chega pedindo o adiantamento do salário. Aí o patrão tem o direito de perguntar por quê. Mas por que você quer? Não, é porque eu peguei todo o meu dinheiro e deixei lá na igreja, tá? Você fica indignado, porque essa mulher precisava do dinheiro para comer, para sustentar a casa. Ela foi lá e deu tudo para a igreja. E aí a gente tem uma crítica com a igreja. Cria-se um boato de que toda a igreja rouba dinheiro dos fiéis. Mas sabe, eu tenho minhas críticas. Eu tenho minhas críticas para com algumas igrejas, a atitude de algumas igrejas. Mas quem vai julgar essa pessoa que está sendo generosa na hora de ofertar? Eu posso criticar, mas eu não tenho como julgar e definir se essa pessoa está certa ou se ela está errada. Sabe, quando eu morei no Amazonas, eu vi muita coisa acontecer em relação à generosidade. Muita coisa. Só vou contar uma delas. Uma igreja lá em Nova York, ela estava em reforma. Vocês sabem que uma igreja em reforma gasta muito dinheiro. E naquela época, lá em São Gabriel da Cachoeira, a gente estava pensando em comprar um barco. E o barco, para ser usado lá em São Gabriel da Cachoeira, não é um barco simples, porque o barco ele tinha que ter uma tala baixa, ou seja, ele não podia ter uma quilha muito funda, porque senão ele raspa nas pedras. Ele tinha que ser potente, porque ele precisava atravessar corredeiras. E ele precisa ser espaçoso e climatizado para a gente poder trabalhar como um hospital lá dentro. Então esse barco dava mais ou menos R$1 milhão. Eu lembro que eu olhei pro missionário, eu e ele, né? A gente olhou um para a cara do outro e falou assim: esse barco é caro, né? Aí ainda perguntei para ele: quanto que a gente tem aí no nosso fundo missionário, né? Para comprar esse barco? A gente tem aí uns 150 mil, né? Aí eu falei para ele assim: daqui uns 10 anos, acho que a gente orando bastante, né? Aí, eu não sei, o pastor Kim, que é o líder de lá, ele falou assim: Joel, procura esse barco para mim. Eu comecei a procurar o barco. Eu falei: mas você não tem dinheiro? Você vai querer que eu procure o barco? Eu falei: não, procura o barco. A gente achou o barco. Ele era o barco de pesca do Amazonino Mendes, que era o ex-governador do Amazonas. E aí eu falei: achei o barco é esse, exatamente as medidas, o motor, o espaço interno, tudo que a gente precisa estar nesse barco. Ele falou: então vai lá ver quanto custa. Aí a gente foi lá, era tirando tudo, sabe, porque tinha sauna, tinha 5 televisões de plasma, a gente não precisa de nada disso, a gente só precisa do barco para a gente fazer ele virar um hospital. A gente tirou tudo, ficou mais ou menos uns 850 mil. Aí eu falei assim: não está certo, não tem como você comprar isso. Aí, essa igreja de Nova York mandou uma mensagem e falou assim: vocês já acharam o barco? Eu achei tão engraçado, ninguém tinha falado para eles, mas eles ligaram para o pastor e falou assim: vocês já acharam o barco? Aí o pastor falou assim: achamos, mas não tem condição de pagar o barco.
Aí o pastor dessa igreja fez uma reunião com os presbíteros, com os diáconos, e depois ele ligou de novo e falou assim: olha, o nosso advogado está indo aí agora, aí para Manaus. Você encontra ele em Manaus? Aí fomos para Manaus conversar com o advogado deles. Aí juntamos com o advogado do Amazonino Mendes. Aí ele falou, a gente começou a barganhar, né? Dá para baixar, né? Abaixa, não sei o que, abaixa, não sei o que. Aí faltava, se eu não me engano, acho que uns 700 mil, 600 mil reais. Aí eu não sei como, mas aquele advogado falou assim: tá bom, então a gente vai comprar esse barco. Aí a gente olhou pro cara assim: quê? A igreja em reforma, a igreja gastando dinheiro, tendo que gastar dinheiro com si próprio, na necessidade própria. Eles falaram: não, a gente vai comprar esse barco para honrar o nome de Deus. E eu fiquei assim: puxa Deus, o que é isso? O que é isso, Deus? Eu não entendo essa generosidade. Mas sabe, eles tinham no coração esse versículo de Provérbios 11, 24 e 25. Quanto mais generosos nós somos, mais rico nós ficaremos. Eu achei interessante isso, porque eles deram, e depois a igreja terminou a reforma, a igreja continuou indo bem, a igreja está super saudável, e ela está grande e está bonita lá em Nova York. Não faltou nada para eles. Sabe, nós precisamos entender esse princípio nas nossas vidas. Você quer entender um pouco sobre generosidade? Leia 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9. Você vai entender muita coisa sobre generosidade. Diz no capítulo 8 o seguinte, versículo 1 a 5: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus que concedeu à igreja da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente no privilégio de participar na assistência aos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Olha, no meio da mais severa tribulação, da extrema pobreza, eles transbordaram em generosidade. Queridos, é um segredo que o pastor Moisés quer que a gente viva esse ano. Esse ano a gente quer ver as pessoas enriquecerem nessa igreja. Pessoal, não me entenda mal, não sou da teologia da prosperidade. Não vou barganhar com vocês que se vocês ofertarem um tanto, Deus vai dobrar no domingo seguinte, não. Mas quanto mais generosos nós formos, mais Deus vai nos abençoar. Pessoal, não estou pedindo dinheiro para mim, não estou pedindo dinheiro para a igreja, eu estou pedindo para que quando vocês precisarem ser generosos, que vocês sejam, mesmo na hora da dificuldade, mesmo nessa extrema pobreza, nessa severa tribulação. As igrejas foram generosas e isso gerou o quê? Muitas bênçãos para essas pessoas. Sabe, a matemática de Deus é muito esquisita. A gente conversa, a gente tem uma reunião dos diáconos também, né? O pessoal que serve. E sabe, uma conclusão que eles mesmos tiraram, não fui eu que tirei, não fui eu que falei para eles, eles mesmos chegaram nessa conclusão: quanto mais você serve nessa igreja, mais abençoado é a sua vida. Olha só o que eu estou falando: quanto mais você serve na igreja, mais você é abençoado. Não, Joel, mas a matemática aí também é esquisita, porque quando eu estou sentado na cadeira, eu só venho aqui de domingo, eu sento na cadeira, vocês já fizeram tudo, vocês já prepararam o café, vocês já prepararam o culto, vocês já ensaiaram as músicas, vocês já arrumaram as cadeiras, vocês já esfriaram esse templo, aliás está bem frio, né? Não sei quem está congelando aí, mas está bem frio, né? E aí vocês já prepararam tudo, eu só sentei aqui para receber de Deus, não é verdade? Então você é o abençoado aqui.
porque você veio para receber. Eu queria dizer para vocês que essa é a matemática humana. A matemática de Deus é diferente. Porque quando você serve, você é abençoado. Não sei se alguém aqui já deu aula. Ou eu sei que muitos aqui já deram aula de escola dominical, né? Da igreja. Quando você dá aula, o que você faz? Você vai dar aula sobre o livro de Gênesis, por exemplo. Aí o que você faz? Durante a semana você fica preocupado em dar aula para suas crianças, que elas que vão ser abençoadas com a tua aula. Aí o que você faz? Você pega a sua Bíblia e você começa a estudar a Bíblia. E você estuda Gênesis, e você compara Gênesis com Romanos. Aí você pega Romanos e liga com Apocalipse. Aí você vê o que o Schaeffer falou. Aí você vê o que o John Piper falou. Aí você vê o que Tal falou. Aí você compila tudo isso. Você preparou a tua aula. Aí domingo de manhã você vem e você dá a sua aula para os seus alunos. Eu digo para vocês, quem foi mais abençoado? Os alunos ou você? Não é verdade? É estranho, mas é verdade. As pessoas que servem, elas são mais abençoadas do que as pessoas que só recebem. As pessoas que doam são as pessoas que são mais abençoadas do que as pessoas que recebem a doação. Essa matemática de Deus, ela é meio esquisita, mas é verdade, e é bíblico. Porque quanto mais você dá, quanto mais você doa, quanto mais generoso você é, mais rico você vai ficar. Eu fui para a igreja de North Point Community Church em Atlanta, e eles estavam numa campanha, uma série de pregação chamada Be Rich, seja rico. E todos os diáconos e os pastores também, estava todo mundo usando uma mesma camiseta, escrito Be Rich, seja rico. E sabe, a pregação, ela era assim: doe do seu dinheiro para a gente abençoar os pobres. O dinheiro não é para a igreja, o dinheiro é para ajudar as pessoas, o dinheiro é para ajudar nas missões. Dê o dinheiro para que Deus te abençoe e te faça rico. Sabe, eu falei para vocês, se você quiser entender sobre generosidade, 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9. Olha só o que fala o versículo 11 do capítulo 9. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Queridos, esse ano nós queremos que vocês fiquem ricos. Esse é o clamor dos pastores dessa igreja. Nós queremos que vocês fiquem ricos. Ricos de todas as formas. Ricos em relacionamento com a sua família, ricos em relacionamento dentro da igreja, ricos em dinheiro, ricos em saúde, ricos em paz e harmonia na sua cabeça, no seu andar, no seu viver. Nós queremos e nós vamos orar, e eu vou orar o ano inteiro para que você fique rico esse ano. Por quê? Porque quando você dá, você é abençoado. Pensa nisso, pessoal. A matemática de Deus é um pouco diferente da nossa. Segunda característica desse tema que eu vou falar hoje é a habilidade criativa. Por que é a habilidade criativa? Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus criador. Então, a primeira, o tema está falando assim: doe, habilidade criativa e procriação abençoadora. A primeira coisa que ele fala para doar é a habilidade criativa. O que é a habilidade criativa? A habilidade criativa é uma característica do próprio Deus. É o Deus criador que criou o céu e a terra. Quando você lê o Salmo 121, ele diz o seguinte: o meu socorro vem do Senhor que fez o quê? Os céus e a terra. O meu socorro não vem da polícia que vai me ajudar. O meu socorro não vem do meu pai, que eu estou precisando dele. O meu socorro vem de quem? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o Deus criador. E a característica de Deus é que Ele é um Deus criador. Sabe, eu gosto muito de um cara chamado Irving McManus. Eu não sei se alguém aqui já costuma ir para LA. Quando você vai para Los Angeles, lá em Los Angeles tem uma igreja. Se você tiver a oportunidade, vá
visitar essa igreja, assim, é um pedido que eu, como pastor Joel, estou pedindo para você ir lá ver. Essa igreja chama Mosaic Church. Mosaic Church, da palavra mosaico. Se você estiver em LA, por favor, visite essa igreja. Essa igreja tem um pastor chamado Irving McManus. Irving McManus, ele é um camarada que ele devia ser da nossa igreja. Por quê? Ele é um pastor que prega muito bem, que tem uma teologia muito saudável, e que um dia ele chegou numa conclusão. Ele chegou na conclusão de que o nosso Deus é um Deus criador, é um Deus original, é um Deus que tem muito bom gosto. E aí ele partiu para o ramo da confecção. Engraçado, né? Ele partiu para o ramo da confecção. Hoje ele é mais um estilista de confecção do que um pastor da igreja dele. Porque ele chegou na seguinte conclusão. Olha só a frase desse camarada. Ele diz o seguinte: o epicentro da criatividade e da imaginação deveria ser a igreja, que reflete o caráter e a glória de Deus. Olha a frase desse camarada. O epicentro da criatividade e da imaginação deveria ser a igreja, que reflete o caráter e a glória de Deus. Sabe, aqui nessa igreja, essa igreja deveria ser o ponto inicial, o epicentro. O que é o epicentro? Sabe quando tem um terremoto? Tem um lugar onde começa o terremoto. É o epicentro, é o lugar onde chacoalhou para o mundo chacoalhar. A igreja deveria ser o epicentro, o lugar onde surge a criatividade e a imaginação. Sabe, os filmes de Hollywood deviam sair de dentro da igreja. Não devia sair de outros lugares, devia sair de dentro da igreja. Por quê? Porque nós vivemos o Deus Criador, o Deus Artista, o Deus que tem o melhor bom gosto desse mundo. Eu olho para minha esposa e falo assim: meu, como que Deus tem bom gosto para criar uma coisa dessa? Minha esposa é maravilhosa. Eu olho, meu Deus, como que Deus estava inspirado quando criou a Débora, né? Deus estava assim, Deus fez assim: hoje eu vou criar uma coisa maravilhosa. Pumba, fez a minha esposa. Sabe, Deus, Ele é um Deus que tem muito bom gosto. Então, se eu sigo esse Deus, se esse Deus é o meu Deus, por que eu não tenho bom gosto? Por que eu não tenho essa criatividade, essa imaginação? Queridos, a teoria desse Irving McManus é o seguinte: se você tem um Deus criador, um Deus de bom gosto, você também vai viver esse bom gosto. E eu acredito que essa é uma das razões do porquê nessa igreja nós temos empresários com muito sucesso. Porque vocês têm vivido um pouquinho só, eu acho que menos de 1%, do Deus criador, original, cheio de bom gosto que a gente tem. Eu conheço uma irmã dessa igreja que um dia ela estava quase falindo na confecção dela. Estava quase falindo mesmo, já estava nas últimas, problemas lá no Amazônia a gente fala aos rolos, né? Vem vários problemas. E ela precisava levantar de alguma forma, e ela orou. E ela teve um sonho. E Deus deu as roupas que ela precisava fazer. E aí nesse sonho, ela teve esse sonho, e ela pegou esse sonho e transformou em realidade e botou para vender. O que aconteceu? Vendeu, deu certo. E aí ela começou a levantar. Sabe, Deus quer que você seja criativo. Deus quer que você tenha dessa habilidade criativa. Não só para você mesmo, mas principalmente para quem? Para nós abençoarmos o nosso próximo. Nós vivemos uma outra característica dessa habilidade criativa que o pastor Moisés está tentando falar, é uma coisa chamada diversidade. A diversidade, quando você lê lá em Gênesis que ele criou os animais aquáticos, você já parou para pensar em quantos tipos de animais aquáticos existem no mundo? Uma vez uma pessoa perguntou para mim: Joel, você gosta de pescar, né? Gosto. Você conhece o Amazonas? Conheço.
Quantos tipos de piranha existem no Amazonas? Alguém faz ideia de quantos tipos? Só a piranha, não estou falando de outros peixes, só estou falando de um peixe só, a piranha. Existem várias espécies, subgêneros de piranha. Você sabe quantas existem? Você não faz ideia, né? 341 espécies diferentes de piranha. Só da piranha, não estou falando do tucunaré, não estou falando do pirarucu, não estou falando do bagre, estou falando só da piranha. Queridos, Deus, Ele criou uma diversidade, tanto é que Ele criou cada um de nós de uma forma diferente. Não tem uma pessoa aqui que é igual a outra. Você pode olhar para o lado e falar assim, esse aqui pode até ter um pouco parecido com esse aqui, mas ninguém é igual. E a gente, além disso, aqui na nossa igreja, a gente tem a característica de ser uma das únicas igrejas coreanas que a gente tem aqui bolivianos, peruanos, japoneses, chineses, taiwaneses e tantos neses que a gente tem por aí. Sabe, aqui a diversidade é real. Agora, para que a gente possa alcançar essa diversidade, a gente precisa de uma habilidade criativa. Nós precisamos ser criativos para abençoar o nosso próximo. Nós precisamos dessa criatividade para abençoar a sua vida. Não sei quantos estiveram aqui no último almoço, churrasco de confraternização que a gente fez aqui no quarto culto do ano passado. Foi uma coisa maravilhosa. A gente teve duas INCs, né, dois grupos celulares que trabalharam para essa confraternização acontecer. E olha, pessoal, foi uma coisa tão linda, tão linda. E aquilo foi fruto do quê? Fruto de uma capacidade humana? Não. Para mim aquilo foi a manifestação da criatividade e do poder de bom gosto que Deus tem através de cada pessoa que trabalhou naquele almoço. E sabe, todas as pessoas que trabalharam nesse almoço foram muito, muito abençoadas. Mais do que aquelas que só sentaram e comeram. Eu digo para vocês, talvez você tenha gostado, talvez você tenha comido bastante. A comida estava boa, a carne estava boa, estava tudo bonito, o bolo, o docinho, estava tudo bonito. Mas sabe quem mais foi abençoado nesse dia? As pessoas que serviram e que doaram para aquela festa acontecer. E aquilo foi fruto de criatividade e imaginação. E Deus quer que você use isso esse ano. Última coisa que eu vou falar hoje para vocês, então, é sobre a procriação abençoadora, né? Uma pessoa falou para mim assim, comentando esse tema, doar a procriação abençoadora. Puxa, eu vou ter que dar meus filhos, né? Tipo, eu vou ter que dar a Sara e a Estela, porque a minha procriação eu vou ter que dar, né? Eu vou ter que doar. Não. A ideia de procriação abençoadora vem daquele versículo que a gente leu no começo do culto. Sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. Então, na verdade, essa procriação abençoadora, ela tem muito a ver com multiplicação e prosperidade. Acontece que o pastor Moisés não queria usar essa palavra prosperidade, porque ela está sendo, assim, no meio evangélico, entre as igrejas brasileiras, das diversas igrejas brasileiras, a palavra prosperidade tem ficado um pouco desgastada, né? Porque a gente poderia ficar aqui o culto inteiro falando de prosperidade, e falando de dinheiro, e falando que você vai ficar rico se você der tudo para Deus. Mas não é isso que nós queremos trabalhar nesse ano. Sabe, ser rico não é só isso que é o sinal de bênção. E ser pobre não é também um sinal de que você está em pecado. Você precisa entender isso claramente. Ah não, porque eu estou ganhando um monte de dinheiro, então eu estou sendo abençoado e eu estou nos caminhos do Senhor. Não, você pode estar roubando. E um dia você vai perder tudo. Você vai perder tudo se você estiver no caminho errado. Mas pode ser também a expressão de bênção na sua vida. Mas muito mais do que isso, nós precisamos aprender o conceito de generosidade. Que quando você for generoso, Deus vai multiplicar e Deus vai prosperar na vida de vocês. Deus não quer para ninguém aqui. Deus não quer para ninguém que você vive em miséria.
Deus não quer para ninguém que você viva em necessidade. Deus não quer para ninguém que você tenha uma vida ruim, infeliz. Pelo contrário, Ele é teu Pai e Ele quer que você viva da melhor maneira. Mas às vezes nós somos filhos muito teimosos, muito desobedientes. E nessas horas a gente acaba desobedecendo o Pai, acaba saindo da cobertura do Pai, e a gente acaba perdendo a bênção que Deus tem para nós. Então nós, esse ano, seremos uma igreja que doa. Nós seremos uma igreja que usufrui da habilidade de Deus, da característica de Deus, e que segue a ordem de Deus na procriação abençoadora. Agora eu vou trazer a frase para vocês. A frase que eu tenho para nós, então, como igreja em Mospe esse ano, é uma igreja generosa, criativa e abençoadora. Não sei se ficou mais fácil, mas eu penso que esse é a essência do tema da nossa igreja. É uma igreja generosa, criativa e abençoadora, e que nós possamos viver essa igreja generosa, essa igreja criativa e essa igreja abençoadora em 2016, amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Mais um domingo que nós nos reunimos aqui a ouvir a Tua palavra, a tomar a Tua direção. Deus, eu oro, Senhor, para que esse tema de uma igreja que doa, habilidade criativa e procriação abençoadora, Deus, que nós possamos entender a essência daquilo que o Senhor está nos dirigindo para ser como igreja esse ano. Nós queremos ser uma igreja que vive a Tua vontade e aquilo que o Senhor tem como plano para essa igreja. Não permita que nós nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda, mas que cada um aqui, dentro no seu lugar, no seu papel, que nós possamos participar da obra grandiosa que o Senhor tem para essa igreja e para cada uma das nossas famílias. Eu oro, Deus, para que esse ano nós possamos ser uma igreja mais generosa, nós possamos ser pessoas mais generosas, que são generosas na hora certa, da maneira certa. Deus, incomoda nosso coração quando nós tivermos que ser generosos uns com os outros. Eu oro, Deus, para que nós possamos ser uma igreja criativa, uma igreja que vive a criatividade e a multiforme sabedoria que o Senhor é, e que nós possamos viver aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Eu oro principalmente, Deus, para que nós sejamos abençoados esse ano. Nós temos um ano aí que promete dificuldades e tribulações no governo, na economia, mas Deus, nós não queremos estar em crise, nós queremos estar em Cristo. Guia, Pai, os nossos passos, nos ajuda, Deus, a tomar as melhores decisões, para que possamos ser uma igreja generosa, criativa e abençoadora. Entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos e oramos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém.